meu nome é Carol Faria, eu sou nutricionista materno-infantil e coaching e mãe de 2 bebês. E eu tô aqui hoje para falar com você sobre a importância do aleitamento materno. Você tem alguma ideia de por quanto tempo você mamou? Sabe da importância do leite materno? Hoje eu vou te contar um pouquinho porque ele é tão importante. A Organização Mundial da Saúde recomenda que os bebês sejam amamentados de forma exclusiva até os 6 meses de vida e que somente depois desse período se inicie então a introdução alimentar, ou seja, sopa, sucos e até água. Até os 6 meses não é necessário dar nem água para o bebê. Agora pergunte para sua mãe a primeira pergunta que eu te fiz. Talvez a maioria fique um pouco assustada ao saber da resposta, pois muitas mães param de amamentar precocemente por vários motivos. Culturalmente, escuta-se muito que não há necessidade, que o leite da mãe é fraco, que a criança precisa de alimentos e o quanto antes para crescer e se desenvolver de forma saudável. Quantas vezes será que já escutamos isso das nossas mães, das nossas avós ou até conhecidas? Primeiramente, vamos desmistificar certas informações. Primeiro, o seu leite não é fraco. A quantidade de leite produzida é de acordo com a sucção do bebê. Quanto mais ele suga, mais leite é produzido. E por conta disso, e para evitar equivocações, a mãe deve ser orientada que existe uma maneira adequada do bebê fazer a sucção. O bebê deve abocanhar a auréola toda e não apenas o bico. O lábio inferior deve estar por fora, deixando a boca como a de um peixe. Quando o bebê está satisfeito, ele larga o peito. E a ingestão do leite materno é rápida, então muitas vezes você vai achar que ele finalmente descansou, pode ser que ele comece a chorar por estar com vontade de novo de mamar. Muitas vezes interpretam o choro com desleixo e que a mãe não está cuidando direito, mas o choro é a única forma dele se comunicar no momento. E se ele quer mamar agora é porque não sentiu necessidade e não porque a mãe o privou. A atitude que ele tem de largar o peito demonstra visivelmente como é que ele controla o quanto e quando ele vai mamar. O choro pode significar fome, dor, necessidade de contato, cólica, várias coisas. E a mãe irá percebendo aos poucos, conforme o tempo passa e o conhece melhor, o que significa cada choro. Então é importante que saibamos que o choro do bebê não significa exclusivamente fome. Por isso, siga o sistema livre demanda, fazendo com que o bebê mame a hora que ele quer, assim você não irá forçar o mecanismo de saciedade e ele vai crescer sabendo até quando consegue e quer comer. Quando bebês, eles têm esse mecanismo muito melhor regulado do que nós adultos, que às vezes extrapolamos e continuamos comendo mesmo não aguentando mais. Inicialmente, após o nascimento do bebê, o colostro é produzido, o primeiro leite. E ele tem uma consistência espessa, amarelada ou transparente, e tem na sua composição grandes quantidades de proteína e agentes de defesa, diminuindo o risco de icterícia, protegendo então o tubo digestivo do bebê e sendo a primeira vacina que o bebê recebe. O leite de transição é produzido de 4 a 5 dias após o parto, e ele é mais aquoso ou acinzentado, e faz com que as mães pensem que o seu leite não é suficiente. Mas está tudo bem, é só o leite alternando sua consistência para transformar no leite maduro. Ele tem essa consistência, mas no começo da mamada oferece vitaminas, proteínas e minerais, enquanto que no fim tem um maior teor de gordura, que é muito importante para o desenvolvimento adequado do bebê. Portanto, é importante que se esvazie uma mama completamente para depois então oferecer a outra, para que ele ingira também a gordura presente no leite. Após 15 dias do parto, inicia-se então a produção do leite maduro, mais branco e denso e com toda a composição de nutrientes necessários para o crescimento do bebê. O leite materno é muito importante para o crescimento saudável da criança e faz com que os riscos de desenvolver obesidade futuramente sejam menores e é considerado o primeiro alimento funcional que temos contato. Para esses benefícios serem ainda mais potencializados, é importante que ocorra a amamentação exclusiva. Além da amamentação ser um momento importante para a criação do vínculo materno, ela oferece, entre outros, tantos benefícios, tanto para a mãe quanto também para o bebê. Para o bebê, permite que ele cresça de forma saudável, previne anemia, colabora para o sistema imunológico, criando mecanismos de defesa contra alergias e infecções. E por conta da sucção, auxilia o bebê na formação da arcada dentária. Os bebês que não são amamentados estão mais propensos a ficarem doentes e desenvolverem obesidade futuramente. Ajuda a mãe a recuperar seu antigo peso, pois com a amamentação há um gasto de 600 a 800 calorias diárias. Protege também a mulher de doenças cardiovasculares. Sabemos que muitas mães não conseguem amamentar por conta de condições patológicas, alguma doença, seios machucados, falta de tempo, ou até por não gostarem ou pelo bebê passar a se recusar a mamar e a mãe não saber exatamente o que fazer. Devemos procurar entender a situação de cada mulher de maneira individual e compreendê-la, mas é recomendado que nessas situações a mãe faça a ordenha manual ou com auxílio de bombinhas. Armazene o leite materno em potes de vidro esterilizados
e na geladeira por até 48 horas, oferecendo ao bebê o leite na colher. Caso seja possível, seria mais interessante ainda optar pela bombinha, pois ela limita os movimentos que o bebê faz. E como eu disse anteriormente, quanto mais sucção, mais leite será produzido. Mesmo que existam dificuldades, é importante que o aleitamento permaneça sendo exclusivo, pois somente até os 6 meses o bebê atinge a maturidade fisiológica e neurológica, e estará então pronto para receber alimento com essa idade. Antes desse período, o bebê pode ter irritações e ficar mais propenso a desenvolver patologias futuras como obesidade e resistência à insulina. O ideal é que após essa idade a introdução alimentar ocorra, mas ainda haja a ingestão do leite materno até os 2 anos de idade. Assim, o bebê se tornará uma criança saudável, com mais disposição e você provavelmente levará ele muito menos vezes aos médicos. Entenda como é importante o aleitamento materno adequado ao início de vida de todos nós?